Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nessa edição do Alesp Cidadania, vamos falar sobre lixo tecnológico. A importância do descarte consciente para o meio ambiente. E também vamos falar sobre os 15 anos da Lei 13.576 de 2009, do deputado Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, que institui normas e procedimentos para a reciclagem, gerenciamento e destinação final do lixo tecnológico e regulamenta o descarte adequado e a reciclagem do lixo eletrônico no estado de São Paulo, aprovada aqui na Alesp. O Brasil é o quinto maior produtor de lixo eletrônico no mundo. São cerca de 2 milhões de toneladas por ano. A maior parte desse material é descartada de maneira irregular, mas poderia ser reciclada. Lixo eletrônico, também conhecido como e-lixo ou resíduo eletrônico, refere-se a todos os dispositivos eletrônicos descartados, como celular, computadores, TVs, eletrodomésticos, entre outros. Esses aparelhos contêm materiais tóxicos como mercúrio, chumbo e outros metais pesados, além de componentes plásticos não biodegradáveis. O descarte inadequado pode ter consequências graves, pode comprometer o meio ambiente e, além de poluir, o contato com esses produtos pode acarretar em diversas doenças. Para aprofundarmos mais sobre este assunto, vamos conversar de forma remota com Nicolas Martins, idealizador do Sucata Digital, que atua no comércio e gerenciamento de resíduos eletroeletrônicos de informática, sobras industriais, automação e sucatas diversas. E também conversamos com Eriane Savoia, bióloga, professora e doutora da Faculdade de Medicina ABC. Muito obrigada pelas participações, Eriane e também Nicolas. Olá, a gente que agradece aí o convite e a oportunidade de divulgar um pouco mais sobre esse assunto. É isso aí, obrigado pelo convite e parabéns por abordar um assunto tão importante aí para todo mundo. E eu já inicio falando que todo o lixo eletrônico aqui da Alesp é doado ao Fundo Social do Estado de São Paulo, que é responsável pelo leilão do material. Os compradores são empresas da área responsáveis pela reciclagem do e-lixo. E o valor arrecadado pelo Fundo Social é utilizado para financiar projetos que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social. Eu vou perguntar para a Eriane a importância da gente fazer esse tipo de reciclagem e a questão de destinar, o local certo para o e-lixo, o lixo eletrônico. Bom, o lixo eletrônico ele é bastante perigoso por conta dos componentes que tem neste material. Então, metal pesado, né, como a gente tem cádmio, tem mercúrio, e isso é muito prejudicial ao ambiente e à saúde. Então, à medida que eu coloco no lugar inadequado, esses componentes, à medida que vão se deteriorando, eles entram no ambiente, então eles infiltram em solo, eles infiltram em lençóis de água, e isso entra na cadeia ecológica e cadeia biológica. Então, a partir do momento que eu tenho isso infiltrado no meio, isso vai chegar em algum momento até nós, seja pela água, seja por absorção de alimentos também, né? Se eu contamino o solo, de repente eu tenho um plantio ali, e os vegetais também, então, isso entra numa cadeia de contaminação. E os metais pesados, na maioria das vezes, quando eles entram em contato com um organismo vivo, seja animal, seja vegetal, ou nós, seres humanos, ele entra no nosso metabolismo. Então, o metal pesado ele tem a capacidade de se agregar a determinadas células, chegar na nossa corrente sanguínea e aí causar um dano muito maior de saúde. Então, o descarte adequado é extremamente importante, tanto para a nossa saúde humana, quanto para as cadeias ecológicas, que também fazem parte aí de um ambiente equilibrado. Além disso, quando eu descarto em locais inadequados, isso pode ir para aterros, e ele também diminui a vida útil de aterros, né? Então, é muito importante a gente conhecer quais são esses equipamentos, esses materiais, e conhecer essas legislações e locais que recolhem esse tipo de material, porque é um dano muito grande
E isso não aparece de imediato, né? Ele é silencioso, então, à medida que o metal pesado entra no nosso metabolismo, ele demora um pouco para os sintomas e pode desencadear coisas muito graves, como, por exemplo, o desenvolvimento de mutações, alterações celulares, até o desenvolvimento de câncer. Então, às vezes, a gente não associa isso de imediato a um descarte que foi feito de maneira inadequada. É muito grave e o assunto é de extrema relevância. Nicolas, com essa preocupação que surge o Sucata Digital, como é que foi a ideia, essa iniciativa de vocês de trabalharem com essa questão do e-lixo? Então, isso veio de família, né? O meu pai, ele sempre trabalhou, ele tinha lojas, né, na Santa Efigênia de informática na época, e aí ele sempre vendeu produtos usados, né? E aí eu trabalhei com ele um tempo, comecei a gostar muito da parte da reciclagem, né? Por exemplo, tinha algum computador que não estava quebrado, não tinha mais o que fazer, e eu me interessava muito em desmontar as peças, né? Saber o que iria acontecer com aquilo. E nessa eu abri a minha empresa, né, que é a Sucata Digital, com 22 anos, e aí tô até hoje com ela, né? E hoje a gente vê realmente a importância, porque na época esse assunto não era tão abordado, né? Era mais a parte comercial mesmo. Só que trabalhando com isso, a gente consegue perceber, né, se engajando nesse assunto, a gente percebe realmente a importância que a gente tem na sociedade, né? A gente tem no meio ambiente. Então, começou assim, começou meio que por acaso. Eu falei no início do programa de alguns e-lixos, mas queria que você, Nicolas, explicasse melhor, porque a gente tem celulares, televisões, vários aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, mas que você detalhasse melhor para o nosso telespectador, para quem nos acompanha na TV e na internet, o que são, né, esses e-lixos. Legal. O lixo eletrônico, a gente fala que tudo que passa energia, né, é lixo eletrônico, tá? E aí os lixos, hoje em dia, são divididos por cores, né? Então, tem a linha branca, a linha marrom, linha azul, né? E cada um é um tipo de equipamento, né? Então, temos a linha branca, que é a parte de geladeira, micro-ondas, máquina de lavar, né? Também temos a parte de eletrodomésticos, de eletroeletrônicos, né? Que é uma cafeteira, né? Um liquidificador. Então, tudo que nós temos em casa, assim, que passa eletricidade ou em nossas empresas, é considerado lixo eletrônico e tem que ir para o local correto, né? Uma empresa que ou faz o gerenciamento, no caso da sucata digital, a gente faz o gerenciamento, tanto encaminha para a reciclagem, como também para o reaproveitamento do material. Eliane, vamos detalhar um pouquinho mais o que acontece, principalmente a gente sabe, afetando o meio ambiente e a saúde nossa e também dos animais, quando esse lixo descartado de forma irregular, né? Quando esse lixo é descartado de forma irregular. O Nicolas explicou muito bem, né, que eles fazem o gerenciamento e destinam o local correto para essa reciclagem. Mas se acontece das pessoas colocarem esse lixo num lugar que não é correto? Então, esse lixo, ele entra no processo até de deterioração. Além dos componentes de metal pesado, a gente também tem plástico, alguns têm espuma, que demoram muito para se decompor na natureza. Então, dependendo do local onde eu jogo, normalmente é em terrenos, né, fica um acúmulo desses resíduos. Isso pode causar vários impactos ambientais. Então, quando a gente tem um acúmulo de resíduo, a gente pode atrair também alguns animais que são causadores de doença, por exemplo, ratos podem se esconder numa montanha de lixo, né? E aí pode desencadear um outro processo também de impacto ambiental que pode nos trazer doenças também. A demora nessa decomposição pode também causar impactos visuais, que também faz parte dessa questão ambiental, né? Ninguém quer morar ou residir perto de acúmulos de resíduos. E sem dizer desses componentes que são metais perigosos.
Então, por exemplo, num processo quando chove, que carregam esse material para infiltrar nos solos, eles podem contaminar os lençóis subterrâneos, e isso pode ir para abastecimento de água. Nem sempre a gente consegue tirar metal pesado da água com o tratamento de água convencional. Então, isso pode entrar em água de consumo também. A gente tem metais que são acumulativos nos organismos, tanto de animais quanto vegetais. A gente tem plantas que são resistentes e conseguem fazer uma barreira contra esses metais e segurar em estruturas específicas, mas a gente tem plantas que não suportam esse acúmulo de metais. Então, alguns vegetais, como árvores, a gente pode destruir cadeias ecológicas, plantas, árvores, e aí os animais que se alimentam dessas árvores também são prejudicados, acumulam metais no organismo dos animais também. Então, por exemplo, alguns metais podem entrar no metabolismo de peixes, por exemplo. E quando a gente consome esses peixes, a gente também está consumindo metal. Então, é uma cadeia muito grande, né, que às vezes a gente nem imagina que o metal lá, de uma pilha que foi jogada no terreno, pode contaminar uma planta, um animal e, na sequência, chegar até o ser humano. Então, isso entra nas cadeias alimentares, nas cadeias ecológicas, e aí chegar até o nosso organismo. Então, isso a gente precisa ter muito cuidado com esses descartes. Essas carcaças também, por exemplo, de TVs, de geladeiras, podem causar um outro tipo de impacto, que são as enchentes, os alagamentos. Às vezes, elas descartadas em locais inapropriados, elas podem ser carregadas para os córregos, para os rios, tampar as bocas de lobo, e aí desencadeia um outro processo de impacto ambiental também, como enchentes, deslizamentos, né? Então, é uma série de consequências que o simples fato de não colocar no local correto, né? Às vezes a gente ouve as pessoas falar, mas é só uma coisa, né? Mas imagine um número grande, se cada um descartar uma coisa no lugar errado, a gente tem uma montanha muito grande, né, por habitante, né? Se cada pessoa descartar de forma inadequada. Então, a gente precisa, um trabalho de conscientização, de sensibilização, né? A gente vê muita importância na educação ambiental, né, e nos diversos grupos, não só em criança, mas nos adultos também, né? É difícil a gente mudar hábitos, principalmente em adultos, para que a gente tenha essa consciência ambiental, porque o meio ambiente, ele não se desvincula da saúde, né? Eu sempre digo que são duas áreas que têm que caminhar junto. Meio ambiente equilibrado, a gente tem um impacto positivo na nossa saúde. Nicolas, e como que funciona essa questão do gerenciamento do trabalho de vocês? Isso que a Iriane explicou bem, né? Precisa ter locais adequados para esse descarte. Também não adianta a pessoa, por exemplo, eu colocar tudo num saco e colocar num terreno, se ali ele não vai ser reciclado da forma correta, se ele não está no local correto, porque aí existe muito essa questão que a Iriane bem explicou, do tanto que afeta no meio ambiente. É muito bem colocado, né? Igual a professora Eliane falou. A parte também da dengue, né? Se a pessoa, de repente, pega um saco de plástico e coloca um monte de equipamento lá dentro e joga num terreno, pode acumular água, né? E daí ter os problemas de mosquito, dengue, né? Então, pensando, às vezes, até coisas que, teoricamente, não têm a ver com o próprio lixo eletrônico, mas as consequências daquele ato em si, né? Hoje, o gerenciamento de resíduos eletrônicos que nós fazemos é assim, a gente vai... a gente é especialista em pegar só de empresas, né, que eram em grandes quantidades. Só que a gente também sentiu a necessidade de pegar de pessoa física, né, da população no geral, né. E hoje a gente pega esse material, chega na nossa empresa, a gente faz uma primeira triagem do que pode ser reaproveitado, né, e o que não pode ser reaproveitado a gente manda para a parte da descaracterização. A parte da descaracterização é onde separa a parte do ferro, alumínio, as placas, o cobre, né? Separa todos esses materiais e aí sim a gente manda para cada equipamento a gente manda para uma empresa especializada naquele produto, né? Então, o ferro a gente manda para uma empresa que vai transformar aquele ferro em matéria-prima novamente, né? O cobre é a mesma coisa. E os materiais que podem ser reaproveitados, que o reaproveitamento ele é tão ou até mais importante do que a própria reciclagem em si, né?
Porque quando você reaproveita um equipamento que às vezes para mim não tem mais serventia, e a gente realoca ele no mercado novamente, a gente aumenta a vida útil desse equipamento, então a gente atrasa a saída do material para lugares inadequados, né? Ou mesmo para reciclagem. A reciclagem é muito importante, mas só a reciclagem ela não resolveria o problema, né? Então, a parte do reaproveitamento do material. Então, vamos supor que eu mudei de apartamento e eu quero ter comprar tudo novo, né? E aqueles equipamentos que está em casa, se eu posso mandar para a sucata digital, né? Aí a gente vai fazer essa triagem e vai revender esse produto num valor muito mais acessível, né? Então, aí a gente vai beneficiar também pessoas que precisavam daquele produto e talvez não tem tantas condições, né, para poder comprar algo novo, mas ela vai ter produtos de qualidade ainda. Então, esse gerenciamento, ele vai muito além do que só a reciclagem em si. Eliane, essa questão do reaproveitamento também beneficia o meio ambiente. As consequências, elas são menores, né? Porque muitas vezes, quando o material ele não é reciclado ou não reciclado da forma correta, prejudica o meio ambiente. Mas quando tem esse reaproveitamento que o Nicolas bem explicou, beneficia o meio ambiente e, consequentemente, como você falou, a saúde. Sim, sem dúvida, né? A gente fala das vidas úteis dos aterros, né? Então, quando a gente evita que o material vá para um aterro, por exemplo, a gente está economizando aí a vida útil dos aterros, né? Porque o ideal é que nos aterros sanitários a gente só leve os resíduos que não tenham mais como aproveitar, né? Então, isso também, sem dúvida nenhuma, beneficia o meio ambiente. À medida que eu não preciso, meu aterro vai ter um maior tempo de vida útil e eu não preciso achar outros lugares para construir novos aterros, incineradores, enfim, a gente tem um benefício muito grande aí para essa questão ambiental. Nicolas, eu andei pesquisando um pouco sobre o sucata digital e percebi que vocês têm uma questão de unir a sustentabilidade com um novo estilo de vida. Como que foi pensado isso? Você já adiantou um pouquinho que vem do seu pai, que trabalhava com esses eletrônicos, e aí depois teve toda uma preocupação até vocês montarem o sucata digital. Porque assim, a nossa maior dificuldade, né, é justamente lidar com indivíduos que não têm aquela disciplina, não têm aquela vontade e também às vezes não têm aquele conhecimento de poder descartar os materiais, né, de modo correto, né? E quando a gente fala em estilo de vida, a pessoa ela realmente ela ter essa não eu posso explicar, ela ter essa vontade de fazer o certo, né? Porque querendo ou não dá um pouco de trabalho, né? A pessoa precisa separar o material, precisa pesquisar uma empresa, precisa ver se aquela empresa realmente tem as documentações necessárias para poder mexer com aquele produto, né? Então a gente quer mexer no estilo de vida das pessoas como um todo para ela sempre escolher agir de maneira correta em todas as seus aspectos de vida, né? Então, ser uma pessoa sustentável você também diminui um pouco o consumo, né? Às vezes você tem um liquidificador que dá para usar ainda, mas essa coisa da gente querer sempre algo novo, a gente vai lá, compra um liquidificador, às vezes sem necessidade, e aquele fica parado. Então, o próprio consumo em excesso atrapalha na parte da sustentabilidade, né? Então, quando a gente... assim, eu percebi, né, eu e o pessoal da minha equipe, que todo mundo acha bonita a parte da sustentabilidade, né? Mas na hora de executar, na hora de fazer, ninguém faz, né? Todo mundo, que legal o seu trabalho e tal, mas na hora de realmente executar, todo mundo sai fora. Então, quando a gente consegue trabalhar com esse estilo de vida de forma gradual, né? De forma de pouquinho em pouquinho, a gente viu que a gente conseguiu, de fato, ir conquistando as pessoas, né? Então, a conscientização para nós sempre foi a parte mais difícil da empresa conseguir dar certo.
Eliane, é a mudança nesse estilo de vida que vai beneficiar tanto a saúde quanto o meio ambiente quando a gente fala de lixo eletrônico, né? Exatamente como o Nicolas fala, dá trabalho, mas como você destacou, os resultados não são imediatos e a gente sabe que se existe um descarte mal feito, uma reciclagem feita de uma maneira não correta ou até mesmo um não aproveitamento destes materiais, as consequências, eu estava lendo que pode ser danos neurológicos, problemas respiratórios, distúrbios hormonais e até o câncer, como você falou, né? Sim, sem dúvida. Os impactos são muito grandes e muitas vezes esses impactos são silenciosos. Porque, por exemplo, a questão do metal, ele vai incorporando no nosso metabolismo e ele não é de imediato o resultado. Então, às vezes a gente vai ter um problema no futuro e nem associa com a questão ambiental. Eu trabalho com os profissionais de saúde e a gente procura muito falar um pouco dessa questão para os futuros médicos, biomédicos, né, que para investigar essas coisas quando um paciente vem procurar, né? Onde é que ele mora, quais são esses hábitos. Isso é importante para a gente ir criando essa conscientização. Na verdade, eu digo que a gente não conscientiza ninguém, né? Na verdade, a gente sensibiliza, porque a consciência ela já existe. O que a gente precisa é um trabalho de sensibilizar para despertar essa consciência. Porque às vezes enquanto a gente não sente isso na nossa pele, às vezes a gente não se preocupa com essas consequências. Então, eu valorizo demais a questão da educação ambiental, desde a tenra idade até os adultos, os idosos. Então, a educação ambiental ela tem que ser universal, ela precisa atingir os diversos públicos, né? A gente precisa de profissionais que consigam atingir com diversas linguagens esses públicos, porque, como o Nicolas falou, não é fácil você mudar hábitos. É muito complicado. Às vezes eu falo para os alunos, faça uma experiência na sua casa, por exemplo, muda o lixo do banheiro do lugar. Você vai ver que o impacto aí naquelas primeiras semanas, né, você está habituado a fazer sempre daquele mesmo jeito. Né? Então, é um trabalho que exige persistência, exige esforço e exige conhecimento. A gente precisa também procurar em boas fontes de pesquisa, ler boas coisas, porque hoje em dia a gente tem muitas coisas na internet, há disponibilidade para a gente ler, mas a gente precisa triar e ler, né, bons artigos, boas revistas que nos mostrem o impacto e o tamanho do problema, que é o simples fato de colocar um resíduo fora do lugar. Né? Então, a gente precisa aí, né, acho que todos os atores sociais aí têm um grande trabalho, seja um professor, seja quem trabalha na venda desses produtos e diversas, né, todas as pessoas conhecendo para poder divulgar essa informação da melhor qualidade possível. Nicolas, e também eu vou perguntar a opinião da Ariane. E aí, quando vem uma lei que completou 15 anos agora, né, que regulamenta o descarte adequado e a reciclagem do lixo eletrônico, auxilia, né? Porque começa a conscientizar as pessoas que não tinham pensam, como o Nicolas falou, né, Ariane, dá trabalho, mas se todo mundo unido conseguir colocar, cada um botar uma pilhazinha lá no local correto, procurar uma empresa correta ou na sua empresa descartar no local correto, o dá trabalho não fica tão trabalhoso assim. E aí, quando vem uma lei que regulamenta, é mais um auxílio para a gente conseguir benefícios para o meio ambiente e para a saúde. Sim, com certeza. Só um ponto que a professora Eliane comentou que é muito importante, a parte de fonte de informação, né? Hoje, existem muitas empresas, né, que trabalham com lixo eletrônico e tem muitas informações que as placas, né, de computadores, notebook, elas têm ouro, né, prata e tudo mais. Realmente tem, né? E é uma quantidade muito baixa esse material, só que as pessoas querem tirar ouro. Então, cada vez mais, eu estou escutando muitas notícias de pessoas que se deram muito mal, né, tentando tirar esse ouro, essa prata, esses materiais, porque trabalha com ácido e aí contamina muito mais o meio ambiente. Então, as informações elas devem ser passadas completas, né? Que tem ouro, mas não existe um monte de processos para poder tirar. Tanto é que a maioria dos materiais
de placas, eles vão tudo para fora do Brasil, né, para poder fazer esse processo lá. E eu esqueci qual que era a outra Essa questão pergunta. da legislação que beneficia, né? Sim, beneficia e também atrapalha um pouco. Por quê? Quanto a lei é criada justamente porque as pessoas não fazem a parte dela, né? Aí o Estado precisa fazer alguma coisa para poder melhorar. Porém, acaba ficando muito mais burocrático, né? Empresas poderem trabalhar com esse material, trabalhar com lixo eletrônico. Então, tem ponto positivo, né? Que força as empresas a poder descartar de modo correto, né? De fazer as coisas certas, mas também, em contrapartida, acaba deixando muito burocrático para quem quer trabalhar com isso e pela burocracia, às vezes não consegue algumas documentações, algumas licenças, né? Mas sempre ajuda, sim. Eriane, isso que o Nicolas fala é bem importante, né? Porque às vezes tem essa impressão, por exemplo, o que ele citou, né? A questão do ouro. Aí a pessoa vai mexer no ouro, mas aí tem um outro metal, outro componente que pode prejudicar a saúde. Sim, sem dúvida. Por isso que o conhecimento é fundamental. Às vezes a gente está fazendo uma coisa na melhor das intenções e aí acaba prejudicando outra coisa, né? Então, tem que ter muito cuidado com essa questão de saúde, da questão de ambiente, porque a gente não está desvinculado do ambiente, né? Às vezes a gente pensa, nós somos os seres humanos, estamos acima de qualquer coisa. Não, a gente é parte integrante do ambiente. Então, qualquer coisa que a gente faça com a relação entre ser humano e ambiente, isso volta para nós de alguma forma, na forma de alimentação, na forma da respiração, então nós convivemos com isso, né? Então é muito importante, o conhecimento é fundamental. E essa questão da legislação, eu entendo de extrema importância também, né? Porque isso é um reforço para as boas práticas, né? Eu também atuo numa parte de licenciamento ambiental, o que o Nicolas falou é bem verdade, a gente tem uma dificuldade das empresas, às vezes, se adequarem, mas isso é fundamental, né? A empresa trabalhar dentro da legislação. Porque o impacto ambiental, às vezes a pessoa fala, olha, eu só faço lavagem do metal, mas nessa lavagem, se eu não tenho um descarte adequado, isso vai para córrego, isso vai para o solo, isso vai chegar até a gente de alguma forma, né? Então, eu entendo sim que o licenciamento ambiental é extremamente burocrático, mas é uma burocracia necessária, né? Às vezes as pessoas não gostam muito, mas uma vez que ele se adequa à legislação, ele não vai ter este problema, né? Então, o conhecimento tanto dessas questões, desses impactos que isso pode causar diretamente ao ser humano ou indiretamente através de outros seres, né? Através de um vegetal, através de outros animais, esse conhecimento de legislação é fundamental para que a gente consiga chegar num equilíbrio, né? No equilíbrio ambiental, para que tenha um favorecimento aí à nossa boa saúde. Nicolas, a gente vai aprofundar no próximo bloco, mas eu já vou perguntar para você, como é que os profissionais do Sucata trabalham? Eles são treinados, eles já têm um conhecimento desse gerenciamento e vocês têm bastante pontos, parceiros, né, para essas coletas, essas empresas? Hoje temos vários setores, né, na empresa. A parte então, tem o motorista, o ajudante, e aí cada setor realmente passa por um treinamento para poder entender qual material que pode ir para reaproveitamento, qual material que tem que desmontar. E quando passa para a parte da descaracterização também, todos os nossos colaboradores são treinados e instruídos a poder separar de modo correto, né? Porque a nossa meta é aproveitar 99% do material que entra ter o destino correto, tanto para reciclagem como para o reaproveitamento. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Fique conosco para falar sobre lixo eletrônico, lixo tecnológico, o e-lixo. Até já! O Alesp Cidadania já está de volta, hoje falando sobre lixo tecnológico.
E olha só, o Brasil só recicla cerca de 3% do lixo eletrônico que gera, segundo estimativas do setor. Por ano, o país produz 2,4 milhões de toneladas de lixo eletrônico e poderia ser muito mais, reciclar muito mais, né? Ou reaproveitar, como nós falávamos no bloco anterior. Segundo pesquisas, 85% dos brasileiros têm em casa algum aparelho que não usa e não sabe o que fazer com ele. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos determina que os fabricantes e importadores coletem em 2024 12% dos produtos lançados no mercado. Para o ano que vem, a meta é maior, 17%. Para isso, o setor mantém 6.250 postos de entrega voluntárias espalhadas pelo país. A gente volta a falar sobre esse assunto tão importante, o lixo tecnológico, com o Nicolas Martins, idealizador do Sucata Digital, e com a bióloga e professora doutora da Faculdade de Medicina ABC, Eriana Savoia. Eu já começo perguntando para vocês, Nicolas, Eriane, por que a gente recicla tão pouco? E aí entra essa questão de o reaproveitamento também é baixo, Nicolas? Eu acho que é mais pela falta de instruir as pessoas, né? Esse assunto é muito pouco falado ainda, né? A Sucata Digital, a gente, além de fazer esse trabalho de arrecadar esses produtos, né? A gente trabalha muito com o nosso marketing, né? Você tinha comentado no outro bloco também a respeito dos nossos pontos de coletas. Hoje nós temos uma média de, se eu não me engano, acho que é 30 ou 34 pontos de coleta espalhados por São Paulo. Nós temos uma filial em Santa Catarina, né, na cidade de Gaspar, e a nossa ideia de expansão é pelo menos colocar uma unidade em cada estado do Brasil, né? Realmente é um plano um pouco ousado, né? Porque trabalhar com reciclagem é simples, mas a gente percebeu que cada estado, cada lugar do Brasil, as pessoas têm um tipo de pensamento, né? As pessoas elas se comportam de um jeito referente à parte de reciclar, né? Então, foi muito complicado para a gente entender a cabeça do pessoal lá de Santa Catarina, né? Como que eles se comportam, como eles veem trabalhar, descartar esse material, né? O que eles pensam sobre isso. Então, até você conseguir montar uma empresa, e como é uma empresa privada, né? Até você conseguir montar uma empresa que ela dá um retorno financeiro para você continuar investindo, demora mais um pouco, né? Mas a nossa ideia é expandir cada vez mais, e para isso a gente precisa conscientizar cada vez mais. Então, a gente faz também essa parte de ensinar crianças, né? A gente faz a parte da educação ambiental, né? Então, a gente tem vários projetos, como Sucatinha na escola. Nós recebemos crianças na nossa empresa para poder falar sobre o lixo eletrônico. Então, a gente quer expandir e, ao mesmo tempo, a gente precisa conscientizar cada vez mais as pessoas. Então, é um trabalho que anda em conjunto, né? Eriane, essa parte da conscientização é um pouco mais difícil, né? Mas isso que o Nicolas falava, começar a conscientizar desde a infância, colocar no estilo de vida das crianças a importância e a necessidade de reciclar ou reaproveitar o lixo, esses tipos de materiais. Sim, sem dúvida. Esse processo educativo é extremamente difícil, né? Porque, como a gente diz, a educação ambiental ela é processual, ela não acontece do dia para a noite. A gente precisa da sensibilização, da informação. Quando chega nesse momento de conscientização é que a gente parte para a prática. Então, a gente vê que esse processo educativo ele tem muitas etapas. Então, a gente precisa conhecer, a gente precisa sentir aquilo, precisa acreditar que aquilo de fato funciona, né, que aquilo é importante para mim. E quando isso se internaliza, é que a gente fala que se concretizou o processo, né? Que aí eu passo a ter essas atitudes baseadas aí, né, nessas questões ambientais. Então, não é um processo fácil, ele exige conhecimento, ele exige persistência, né? A gente precisa persistir, e isso a gente precisa colocar isso nos várias vertentes aí das cidades, né? Escola, empresas, nos pais, né? Então, a gente precisa de projetos
que atinjam as várias camadas aí da sociedade, né? E a gente fala que a questão ambiental também, ela tem diferença, sim, dependendo da onde eu estou atuando, né? Então, os impactos ambientais, eles são para todos, mas eles atingem as pessoas de forma diferente, né? Algumas pessoas têm mais conhecimento, têm mais acesso à saúde, mais acesso à educação. Então, o impacto que isso vem, ele depende de quem está recebendo, né? Então, por isso é tão importante essa questão educativa, essa questão do conhecimento e a questão das ações, né? A coleta seletiva, de fato, ela é muito difícil, porque ela exige uma mudança de hábito. Então, eu vejo alguns grupos que eu já trabalhei, por exemplo, que falam, olha, é tão difícil porque eu não vou fazer vários sacos de lixo na minha casa. Um exemplo, né? Um de plástico, um de vidro. E você não precisa fazer isso. Você pode colocar os recicláveis juntos, que isso vai ser separado quando eles chegam ou nas cooperativas ou nas usinas de triagem. Eu preciso lavar? Não, você tira o excesso do resíduo. Então, ainda tem muito essa questão do conhecimento. Como é que eu faço? E aí as pessoas acham que isso dá muito trabalho, mas é questão de hábito, né? Questão do conhecimento, é questão de mudar de hábito, e que não é tão complicado assim, né? Basta você acreditar naquilo e querer fazer aquilo. Nicolas? Eu acredito que realmente a mudança de hábito é essencial para isso dar certo, né? E falando de hábito, eu acredito que não adianta você querer do dia para a noite começar a reciclar todos os lixos da sua casa, ficar perturbando o seu vizinho, ficar perturbando seu familiar, que vai se tornar algo chato, né? Eu acredito que qualquer mudança de hábito tem que ser devagarinho, né? Você vai, pô, hoje eu vou separar isso e pronto. Aí quando isso aí virar uma rotina, aí você começa a poder aumentar, escalonar isso, né? E um problema também, isso foi na parte comercial que a gente percebe, uma vez eu falei isso e fui massacrado, que são os ecochatos, né? Que é aquelas pessoas que ficam em cima da outra e só julgando e só perturbando, e ela, de vez ela agregar alguma coisa, ela acaba atrapalhando o processo, né? Então, você quer falar de reciclagem, você quer falar disso, tem que ser de uma forma tranquila, né? Tem que ser de uma forma que você tem que incentivar a pessoa, né? Não desincentivar e ainda deixar a pessoa com uma má impressão dessa luta, digamos assim, né? Então, a mudança de hábito, aí por isso que eu falo, qualquer coisa que a gente for fazer na nossa vida tem que ser bem devagar, né? Eu até, por exemplo, o pessoal que quero começar a fazer academia, vai na academia, se mata de treinar e aí no outro dia tá todo dolorido e não vai mais, né? Então, sempre vai aos poucos que no final dá certo. Nicolas, qual é a resposta? O que vocês têm de resultado das empresas que acabam procurando sucata ou o sucata procurando? O que elas relatam para vocês, até mesmo da conscientização e essa educação dos funcionários, de quem atua nessas empresas, que gera ali o lixo que vocês depois gerenciam para os locais corretos? Não, hoje eles ficam muito satisfeitos porque a gente acaba limpando o espaço deles, né? Então, uma empresa de telemarketing, ela tem 500 computadores que já estão obsoletos para eles. É que lá acaba que ocupa um grande espaço. Então, quando a gente vai lá e coleta esses computadores, eles acabam ficando bem gratos por causa disso, né? E como nós também damos toda a documentação ambiental e tudo mais, isso eles precisam para poder conseguir outras licenças, outras coisas, né? Nós temos feedbacks bem positivos, né, de todos os nossos clientes, né, de todos os nossos fornecedores, e porque também a gente pensa, a gente sempre faz um atendimento mais humanizado, a gente fala isso. Então, a gente vai, a gente dá brinde, né, a gente sempre mantém um relacionamento com eles para poder, eles sempre que tiver alguma coisa, lembrar da sucata digital e entrar em contato de novo. Eliane? Bom, então, como a gente já bateu bastante nessa tecla, né? O processo de conscientização, ele é processual mesmo, não tem como, né? E é um desafio muito grande a gente trabalhar com o que as pessoas acreditam,
Então, assim, eu acho que os professores, os pais, eles têm um papel fundamental aí também na infância, né? E isso se disseminando aí para outros grupos. Então, essa insistência, né? Ele falou dos ecochatos, né? A gente enfrenta isso, porque às vezes a pessoa defende a questão ambiental, mas falta um pouco do conhecimento, né? Então, às vezes ela vem até de uma forma incisiva, uma forma agressiva. Eu entendo que a gente precisa insistir, né? Mas a gente tem que saber como insistir e onde insistir, para que a gente tenha um resultado efetivo, né? Então, essas campanhas educativas, a gente trabalha também muito com empresas, né? De orientação, consultoria. Então, esse conhecimento tem que chegar da forma mais clara possível e mais leve possível, para que não fique aquela coisa, é tudo muito burocrático, é tudo muito ruim, então não vou fazer mais. Porque à medida que você se regulariza, que você conhece, que você segue as normas, a coisa vai fluindo com uma maior facilidade, né? Mas acho que o nosso maior desafio é essa questão do conhecimento, né? Porque hoje as empresas, as grandes empresas que produzem esses equipamentos, a gente tem a tal da obsolescência programada, né? Os equipamentos eles são feitos para durar pouco, né? A gente vê, por exemplo, o celular, você usa 1 ano, 2 anos, aí você já não atualiza mais determinado programa, e aí precisa trocar, e eu tenho que trocar pelo mais moderno, né? Assim, a gente não está dizendo que tem que voltar lá à Idade das Cavernas, né? Nossa, eu não posso ter o progresso. O progresso ele tem que existir, o conforto ele tem que existir, né? Essas tecnologias elas vão vindo para o maior conforto nosso. Mas como isso é feito, né? Como é trabalhada essa questão da sustentabilidade? Então, precisa muita reflexão, muita atuação e muita insistência aí nessas questões ambientais que têm um impacto direto à nossa qualidade de vida e à nossa saúde. Falando exatamente sobre isso, né? A conscientização parte do ponto de nós deixarmos claro para as pessoas de que tem riscos à saúde, sim, e como você bem explicava, né, Irene, são riscos que não vão aparecer de imediato. Eu até cito muito a questão que você falava que afeta a segurança alimentar, a agricultura, porque às vezes essa agricultura, a plantação de uma soja ou de qualquer outro alimento, vamos dizer assim, né, ele pode estar num solo que já foi contaminado e aí os riscos são maiores. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É um impacto muito grande quando isso chega nos organismos vivos. Alguns contaminantes, eles não saem, né? Então, assim, tem alguns contaminantes que são absorvidos pelo solo, por exemplo, por uma planta, e eles são eliminados através da transpiração, eles são eliminados de alguma forma. E outros não. A gente tem vegetais que a gente chama de bioacumuladores. Então, esses bioacumuladores, eles desenvolvem uma capacidade de reter esse metal ou esse poluente separado da estrutura metabólica, mas ele está lá. Então, ele às vezes não causa dano ao vegetal, mas ele está guardadinho lá na folha, por exemplo, né, vamos pensar num vegetal comestível. Ele está guardado. E aí, quando a gente vai consumir, a gente traz esse metal, esse contaminante para dentro do nosso organismo. Então, isso é uma cadeia que entra nas relações ecológicas, nas relações biológicas, metabólicas dos organismos vivos. Então, a gente tem casos até de poluentes que dizimaram ecossistemas, morte de árvores, e isso vai causando outras consequências. Então, às vezes, a gente não tem esse conhecimento de que uma estrutura que é praticamente invisível, né? Eu não estou enxergando esses poluentes, eu não consigo ver. Eu falo a gente trabalhar com esses poluentes infiltrados em solo, ou principalmente no ar, a gente não consegue vê-los. Então, a gente não tem essa dimensão de quanto isso está entrando nos organismos. E assim, a gente precisa saber que isso chega até a gente, sim. Né? Então, essa questão da segurança alimentar, qual é a qualidade da água que eu estou regando as plantações? Qual é a qualidade do solo que eu estou plantando? Né? O uso de agrotóxicos, o uso de conservantes. Então, tudo isso ele tem afetado a nossa saúde. A gente tem doenças, exames, por exemplo, que são solicitados,
que não se fazia quem não tinha sintomas, por exemplo, exames intestinais. Colonoscopia, por exemplo, ela era solicitada quando a pessoa tinha sintoma ou quando a pessoa tinha algum histórico de família. Hoje tem um protocolo aí que acima dos 40 anos todos devem fazer, porque aumentou a incidência de câncer de intestino, né? De onde vem isso? Boa parte vem de impactos ambientais, com certeza. A qualidade de alimentação, o que eu estou consumindo, né? E às vezes a gente não associa isso. Às vezes a gente não tem histórico, não tem nada e aparece uma doença bastante grave. A gente precisa ver que o ambiente ele tem um impacto direto na nossa saúde. E além dos benefícios para o ambiente e para a saúde, às vezes as pessoas ficam se perguntando: ah, mas por que reciclar, né? Ah, vai beneficiar o meio ambiente, vai beneficiar a saúde. Mas vai muito além, né, Nicolas? Eu vou citar algumas das questões, além, obviamente, né, das importantíssimas, que é o benefício do meio ambiente e da nossa saúde. Reciclar gera empregos, economia de energia, movimenta a economia, redução na poluição atmosférica e diretamente ligada ao meio ambiente, a conservação da água, como a Eriane bem explicou, e também a questão dessa de cidadania. Sim, a parte econômica é muito importante também, e ela até é algo que incentiva as pessoas a, a fazer, né, a reciclagem em si, porque todo mundo só faz algo se tiver algo em troca, né? Então, eu acho que um dos motivos do nosso desempenho da sucata digital é justamente a gente ter adequado a parte do incentivo, né, com a parte também financeira, né, com a parte também comercial. Hoje nós temos 20 funcionários, né, 20 colaboradores, né, na empresa, fora os terceirizados, né, fora todo mundo que nós precisamos contratar para poder fazer a empresa acontecer, né? A parte de marketing, né? Então, alguma coisa a gente terceiriza, né? A parte de frete, de motorista, né? As pessoas que nós compramos esse material também, elas são beneficiadas com isso. Então, a parte econômica é muito importante, fora que o material que a gente vende para as empresas, eles também têm outros funcionários, que aí vende para outra empresa que tem outros funcionários. Então, realmente é uma cadeia muito grande e aí essa parte financeira é o que incentiva, né? Muitos dessas pessoas trabalharem com isso. E também tem contrapartida que eu falei, trabalhar com reciclagem é teoricamente simples, né? Porque todo mundo gera resíduo, gera lixo. Então tem muitas pessoas que não têm a parte das documentações, né? E só retiram as partes que interessam do equipamento e o que não interessa acaba jogando em lugares inadequados, né? Isso é uma coisa que eu acho que deveria ter uma fiscalização muito mais forte em cima, né? Então, aqueles monitores de tubo, né? O CRT, que tem o IOC, dentro tem o cobre. A gente vê muita televisão jogada por aí, aberta, que já tiraram o cobre, já tiraram a parte que interessa, e o que realmente faz mal, né, pro meio ambiente, está lá jogado. Então, isso sim teria que ter uma fiscalização muito mais forte, né, em cima. E, e é isso, a parte econômica tão importante quanto a parte ambiental para o negócio acontecer, né? Não que seja mais importante que a parte ambiental, mas é importante para também acontecer porque acaba incentivando. Essa questão que você fala da fiscalização, inclusive, a lei estadual, na lei ficou estabelecida uma multa nos casos do descarte inadequado do lixo eletrônico. Como que está essa questão da fiscalização, Eriane e Nicolas, vocês que trabalham frente a essas questões, como é que vocês enxergam essa questão da fiscalização? Eu sou meio suspeito para falar, né? Porque como eu sou bem na parte comercial do negócio, para a gente não funciona muito, né? Eu nunca vi ninguém que foi multado, ninguém que foi fiscalizado por fazer o descarte inadequado, né? Mas eu acho que se realmente o pessoal levasse a sério isso, a gente já vê grandes melhoras, né? Hoje eu não vi também não vi, eu passo em lugares, sempre os mesmos lugares, e eu sempre vejo, são pontos que as pessoas se acham direito de chegar e jogar entulho, jogar móveis usados, jogar eletrônicos, e assim, mesmo nesses lugares que todo mundo já sabe que é lá o negócio, eu não vejo nenhuma mudança. Eriane?
A questão da fiscalização, a gente nem precisaria de fiscalização se a gente tivesse uma boa educação, né? Mas às vezes eu vejo que eu atuo também na questão de fiscalização, licenciamento e educação ambiental, né? A gestão ambiental como um todo. Ela assim, quando começa, ela gera um impacto grande porque as pessoas não gostam, não somos bem-vindos, né? Os fiscais não são bem-vindos, mas à medida que aquilo vai se incorporando, um vai falando para o outro, olha, eu recebi uma multa, olha, é isso, as multas não são baixas. Acaba desencadeando, eles vão espalhando, né? Olha, estão multando mesmo, está acontecendo isso. Então, se eu tenho uma fiscalização efetiva que funcione, a gente acaba tendo retorno. Né? Então, para isso, os municípios eles precisam ter um corpo de fiscais adequado, porque cidades grandes, principalmente, é muito difícil a gente abranger a cidade como um todo. Mas eu vejo como positiva essa questão da fiscalização. Mas eu ainda reforço, antes da fiscalização, a gente precisa de campanhas educativas, porque à medida que a gente tem essas informações, mostrando que isso funciona e que isso vai me afetar, às vezes a gente conversa, a gente fala, as pessoas acham que isso não chega até nós, que o ser humano está acima de tudo isso. Né? Eu sempre brinco com as crianças, quando eu converso, a gente vai fazer palestras, eu falo, a gente está no globo, mas a gente não está fora do globo. Né? Parece que a gente está acima disso, a gente está dentro do globo terrestre, a gente está nas relações que existem ali dentro. Então, isso afeta a gente sim. Né? Então, o fato de jogar um papel pela janela vai afetar, sim, a minha vida, né, lá na frente. Então, trabalhar essa questão da conscientização, sim, e aliado às questões de fiscalização e o licenciamento ambiental, porque as pessoas também às vezes não gostam do licenciamento por conta da burocracia, mas eu acho que essas três áreas associadas e quando muito bem trabalhadas, elas funcionam muito bem, sim, para os planejamentos das cidades, né, até para o próprio desenvolvimento econômico, tudo isso tem um aspecto positivo. E é importante a gente destacar, a gente já vem falando ao longo do programa, né, sobre essa questão da conscientização. Como vocês bem colocaram, nada vai aparecer de imediato e possivelmente, provavelmente, os mais afetados vão ser as próximas gerações. Né, Iriane e Nicolas? Sim. Eu acredito que a parte da conscientização do consumo em excesso faz parte, né, dessa luta, mas as empresas não querem fazer isso porque elas são maiores interessadas nas pessoas consumirem cada vez mais os seus produtos, né? Então não adianta nada todo mundo se conscientizar e mandar, vamos supor que 100% das pessoas conscientizaram e, pô, todo o meu lixo eletrônico ou qualquer resíduo eu vou destinar para o lugar correto. Não vai dar conta, porque imagina quantas empresas, quantas pessoas não precisariam fazer isso. Então, se também não tiver essa parte da conscientização de diminuir o consumo, uma hora não vai dar certo, né? E assim, o que a professora Eliane comentou, que hoje os equipamentos, eles demoram, eles são feitos para durar 1 ano, 2 anos, sei lá, 3 anos. E eu acredito que justamente as empresas fazem isso para quebrar logo e as pessoas consumirem mais, e assim mais, e assim mais, e assim mais. E então também poderiam mexer nisso, né? Antigamente, até hoje tem uma televisão, acho que era do meu avô, não sei, que funciona até hoje, né? Então você vê que as televisões, os equipamentos antigamente duravam 10, 15, 20 anos, né? Tanto é que hoje é muito mais difícil aparecer essas televisões para nós na reciclagem. E hoje televisão de LCD aparece a rodo porque é aquela coisa. Eles fazem algo muito frágil, né? Para poder justamente quebrar logo e as pessoas consumirem mais. Então, acho que essa conscientização de não comprar tanto, né, de não consumir tanto é importante e também ter alguma, sei lá, alguma lei, alguma legislação, alguma coisa que obriga as empresas, né, a fazer uma durabilidade muito melhor dos equipamentos. Eliane? Eu vejo como uma briga de gigantes, né? A gente tá lutando com gigantes, porque de fato as empresas querem vender, elas querem produzir,
E quanto mais consumir, melhor, né? A gente tem a premissa da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a não geração. Então, antes da redução, da reciclagem, né, dos diversos R's aí que a gente conhece, é a não geração. Então, como é que a gente não gera resíduo, né? A gente sempre gera de alguma forma, mas quando a gente não pode não gerar, né? Então, que a gente gere o resíduo na menor quantidade possível. Esses impactos, eles vão, de fato, né? Como você mencionou, essas futuras gerações que vão sofrer os maiores impactos, né? A gente fala desde quando a poluição existe no mundo, desde a presença do ser humano. Então, da descoberta do fogo, do desenvolvimento das máquinas, então sempre teve poluição, até queimadas naturais, vulcões, tudo isso gera resíduos que vai para o ambiente. Mas, à medida que a gente vai evoluindo, a poluição também, né? Então, o caminho ela vai aumentando, ela vai impactando de outras formas, né? Então, o que a gente precisa é desenvolvimento de tecnologias mais limpas, esse conhecimento, desse impacto, porque isso vai afetar a gente lá na frente, vai afetar a nossa saúde, né? Então, o ambiente doente, ele deixa as pessoas doentes, né? A gente tem elementos hoje na água, por exemplo, hormônios, a gente descarta medicamentos de forma inadequada, até o próprio resíduo eletrônico de forma inadequada. A gente tem liberação de substâncias que vão atingir a gente lá na frente. Então, hormônios hoje ele não sai no tratamento de água convencional, não existe. E ele está causando mudanças de comportamento em jovens, em crianças, alterando uma série de metabolismos hormonais no nosso organismo que a gente nem imagina que está vindo de um descarte irregular. Então, é uma grande batalha, né? Como eu falei, a gente está lutando com gigantes, com empresas grandes, com grandes produções, e que a nossa mudança de hábito, esse hábito cotidiano, esse hábito de dia a dia, que é lento, né, é o que vai aí nos auxiliar. E trabalhando nessa questão de tecnologias limpas, desenvolvimento sustentável, né, na busca de uma melhor qualidade de vida. E para que não haja o descarte irregular, aqui na capital paulista, alguns parques possuem pontos de coleta para o lixo, como o Parque Ibirapuera, o Parque Trianon, Independência, Aclimação e Burle Marx. Ao todo, são 18 locais para o recolhimento de eletrônicos. Para o descarte de pilhas e baterias são 30 postos, incluindo comércios e órgãos públicos. Já é um pouco da conscientização, né, Eriane e Nicolas? Eu agradeço a participação da bióloga e professora doutora da Faculdade de Medicina ABC, Eriane Savoia, e também do Nicolas Martins, idealizador do Sucata Digital. Muito obrigada pela participação de vocês, Eriane e Nicolas. Obrigada pela oportunidade, né? É sempre importante a gente debater assim, assuntos de tanta relevância, né? Então, eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho. Isso eu também agradeço, obrigado pela oportunidade, e precisando da gente, pode contar com a Sucata Digital. Muito obrigada. Esta edição do Alesp Cidadania fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.